pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Adair Moreno. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro dos Atos, Atos capítulo 16, versículo 27, diz assim: E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou de dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para ser salvo? Eles responderam, e eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Bom, é um texto bastante conhecido, é um texto que muitas pessoas pregam nos altares. A vida de Paulo, além de ser um mistério bom, é algo que Paulo, segundo, se a gente for ver no sentido da história, Paulo é o 14º apóstolo de Cristo, né? Então tinha 12, Judas se matou, eles chamaram outro, que esqueci até o nome dele agora, né? E aí, quando e Paulo veio logo após, foi o único apóstolo que não viu Jesus pessoalmente, que não andou com Jesus, não viu o milagre de Jesus, nada. Paulo, ele encontrou com o próprio Deus no caminho de Damasco. E o texto aqui conta a história que Paulo chega para pregar numa cidade, os governantes, os magistrados ficando chateados, porque ele tirou o sustento de um camarada, ele expulsou o demônio de uma menina, né, que tinha espírito de adivinhação. Eles lançaram Paulo na prisão. Eu quero me ater nesse texto, dizendo algo para você. Paulo estava preso, pés e mãos amarrados, e a Bíblia diz que houve um grande tremor. Agora, Paulo, ele tinha todos os defeitos que o ser humano, agora ele tinha uma grande qualidade, que ele amava. Ele tinha o amor de Cristo. Ele falou várias vezes: eu sou prisioneiro de Cristo, o amor de Cristo me constrange. E Paulo começou a falar, e ele falou: olha, eu sou o apóstolo fora de tempo, porém é alguém que teve uma comunhão com Deus, né? Quando aquele homem tentou se matar, se fosse eu, deixava. É sério. Se fosse eu, deixava. Pô, você me bateu, né? Eu tô preso injustamente, que morra. Se meu Deus fez tremer para me soltar, você que se exploda. Só que Paulo é assim como Jesus. Por isso que ele foi o único que diz assim, ó: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Paulo foi um dos poucos apóstolos que realmente imitou a Cristo. Mesmo abrindo mão de sua liberdade, mesmo sofrendo dano, o outro sempre importava. O outro era sempre o alvo de sua misericórdia, do seu amor. Ele disse: não faça tal coisa, a gente tá todo mundo aqui, fica em paz. E aí, o carcereiro se prostra aos pés. No versículo 28... E disse: prostrou os pés e tiraram eles para fora da prisão. E aí ele faz uma pergunta: senhores, eu vou traduzir, vou trocar em miúdo, tá? Ele diz assim: senhores, eu vi o que aconteceu aqui. Isso não é coisa natural, isso é coisa sobrenatural. Esse Deus que vocês pregam realmente é um Deus fiel. Esse Deus que vocês pregam realmente é um Deus misericordioso, é um Deus que faz a diferença. Quer saber um negócio? Como é que eu faço para poder servir esse Deus?
Aí Paulo diz assim, olha, a Bíblia diz que eles disseram, no plural. Os dois disseram. Os dois. Silas não era apenas um coadjuvante. Silas era alguém que andava com Paulo e era da mesma altura, porém Paulo sobressaiu. Aí ele diz assim, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse é o evangelho sem religiosidade. Paulo não diz, olha, você precisa deixar de ser soldado, deixar de ser mau, mudar de profissão, você precisa frequentar a minha igreja, você precisa disso, daquilo outro. Não, nada disso. Ele diz, olha, para você ser salvo, tanto você como a tua casa, você precisa crer no Senhor Jesus. Agora, vou abrir um parênteses aqui para dizer para você. Eu não estou aqui fazendo apologia a você deixar de congregar. Não use as minhas palavras para deixar de congregar, deixar de ir para a igreja, deixar negativo. Negativo. A própria Bíblia manda congregar. Congregai-vos. A Bíblia manda honrar os pastores, cuidar dos vossos pastores, porque eles são responsáveis pela sua alma. O que eu estou dizendo aqui é que o limite que a gente coloca, a gente coloca algumas coisas que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Paulo entendeu que ele sabia que para ser salvo precisava crer no Senhor Jesus Cristo. Agora, quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, aí eu produzo obras. Viu? Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu produzo obras. A preocupação primária de Paulo era fazer com que aquele homem cresce em Cristo, porque uma vez crendo em Cristo, ele faria obras. A casa dele seria salvo, ele seria salvo. E ser salvo aqui aplica em vários ângulos, não quer dizer só ir para o céu, que a gente foca tanto em ir para o céu que esquecemos de viver aqui. E aí uma vez que eu não me preocupo com a vida aqui, com certeza eu não chego no céu. Sabia disso? Então Paulo disse, olha, quer saber? Creia no Senhor Jesus que você e sua casa vai ser salvo. Olha, o 31, 32. E pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Houve uma pregação. Gente, o maior meio de crescimento da igreja é quando saímos. O melhor meio de crescimento da igreja é quando saímos das quatro paredes. Quando você vai até a pessoa. Claro que estamos num momento de pandemia, isolamento social. Não dá para poder ficar, andando para lá para cá, ter toque, nada disso. Mas a gente pode usar as redes sociais. É o que eu tenho feito diariamente. A Rádio Nova Catedral Gospel fica o tempo inteiro, 24 horas, tocando música, palavra, mensagem. Aí eu entro todos os dias, depois de um dia exaustivo de trabalho. Eu tenho o prazer de vir para cá, às vezes cansado, a cabeça nem tá muito boa, né? Quem me acompanha sabe, às vezes a pessoa entra lá e fala, pastor, hoje a sua cabeça não tava legal, você tava esquecendo, por causa do cansaço. Mas eu tenho o prazer de fazer, sabe por quê? Porque Deus me deu algo que é um dom de ministrar a palavra, algo de louvar o Senhor Jesus, um dom de fazer a diferença, e eu assim o farei enquanto viver. Agora olha só o 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, eles e todos os seus. Aí eu digo para você, toda ação, boa ação, produz uma ação oposta igual. Segundo a lei de Newton, toda ação produz uma reação oposta igual. Né? E no reino de Deus, toda boa ação produz frutos. E eu encerro a minha palavra perguntando para você, qual é o teu fruto? Você tem produzido o quê? Porque não se engane, no mundo espiritual ninguém é estéril. No reino espiritual ninguém é estéril. Ou produzimos frutos de bênção ou frutos de maldição. Ou produzimos de frutos que abençoam ou frutos que dão trabalho, frutos que arrebentam. De alguma maneira a gente produz o nosso fruto. E a pergunta que eu faço para você é essa: qual tem sido o seu fruto? Medite nessas palavras. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.